Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo seu canal 14, a TV de Farroupilha. E o programa de hoje, mais uma vez, vai ter como pauta o Hospital Beneficente São Carlos. Nós vamos recuperar um pouco da história do Hospital São Carlos, porque, como a gente já tem falado, o hospital teve um passado e não muito distante, um passado recente, em que o nosso hospital foi superavitário aqui em Farroupilha, ou seja, deu lucro, sobrou, a receita foi maior do que a despesa, e isso não ocorreu há menos de 10 anos. A gente vai ampliar sobre essa situação e também tenho certeza uma entrevista muito esclarecedora com um profissional que esteve muitos anos ligado ao nosso hospital, ao Hospital Beneficente São Carlos. O programa começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde, da saúde do farroupilhense. Lembrando que também você pode nos acompanhar se você não tem o canal 14, não tem a NET, não tem acesso ao canal 14. Bom, não é problema, você pode prestigiar a nossa programação pelas redes sociais. De segunda a sexta-feira, sempre das 19h30 até as 20h30, a transmissão direta do programa Cidade Aberta em TV Cidade Farroupilha, o endereço então do Facebook, do Face da nossa TV Cidade. Como eu disse, nós vamos voltar a falar, a TV Cidade não perde o foco, e o foco do momento é a situação do Hospital Beneficente São Carlos. Quero apresentar para vocês o nosso convidado que hoje está aqui nos estúdios, uma personalidade que trabalhou muitos anos no Hospital de Farroupilha, foi presidente do nosso hospital por mais de 10 anos. E na época em que foi presidente do hospital, a Casa de Saúde era superavitária. E foi também uma das épocas em que ocorreram os maiores investimentos em termos de modernização, melhorias, enfim, crescimento como um todo no nosso hospital. Foi nesta época também que o São Carlos foi premiado como um dos melhores hospitais do Rio Grande do Sul na questão de atendimento SUS. Eu falo da presença do contador e ex-presidente do Hospital São Carlos, Itacir Sebenck. Temos a alegria de recebê-lo hoje aqui na programação da TV Cidade. Seu Itacir, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à TV Cidade. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu acho que é importante até para o nosso público telespectador, eu gostaria que o senhor nos contasse quando começa esta sua relação de trabalho, de profissionalismo com o Hospital Beneficente São Carlos. Lá depois dos anos 2000? 2000. Na verdade, eu assumi a presidência do Hospital São Carlos em abril de 2001. E quando eu assumi o hospital, ele também não estava muito bem financeiramente, havia dificuldade de recursos. E eu passei os primeiros 3 anos nessa mesma situação. Estava endividado naquela época? Estava também endividado, sim. Mas com uma dívida administrada? Administrava. Os fornecedores deviam estar uns 60 dias de atraso, devíamos para prestadores de serviço. Mas eu quero dizer que eu passei os primeiros 3 anos nesta mesma situação, porque o hospital ele era um hospital público. E aí a gestão era muito difícil em fazer licitações para a compra de medicamentos, prova de seleção, para contratar pessoal. Até que em 2003, o prefeito Pascoal, um ato político corajoso, digo eu, resolveu transferir o hospital para a iniciativa privada. Em setembro de 2003 é que o hospital passou para a iniciativa privada. Foi um grande lance? Grandiosíssimo lance. Grandiosíssimo lance, porque a partir dali as negociações eram feitas diretamente. E aí a gente tinha um poder de barganha muito maior. Muito maior. Não estava mais atrelado à gestão municipal, à administração. À gestão municipal. Licitação e companhia limitada. A licitação tinha alguns fornecedores que
Eram 3 fornecedores, por exemplo. Eu cito aqui o ar medicinal, por exemplo. Eram 3 fornecedores. E nós nunca conseguimos reduzir o valor dessa compra. Quando fazíamos uma licitação, só um aparecia para apresentar, e com 10 ou 20% a mais. Acima do preço de mercado. Do preço de mercado. E o Tribunal de Contas ainda, nós fazíamos apontamentos que comparavam com os outros hospitais. Os outros hospitais pagavam menos do que nós. Inclusive o Tribunal de Contas fazia lá a conta que o presidente deveria reembolsar esse valor ao erário público. Ali então foi um motivo assim acertado do prefeito Pascoal em transferir para a iniciativa privada. Aí começou a recuperação, porque enquanto o poder público estava no hospital, não havia credibilidade também. Isso é importante que se faça. A partir dali, a gente começou uma recuperação da imagem do hospital. Uma relação com os planos de saúde muito próxima, uma relação profissional, e especialmente com a Unimed. Eu tive o prazer de fazer muitos amigos na Unimed, e a gente realmente... Doutor Antônio Quevedo, Castelano, e outros que não me ocorrem agora no momento, mas tivemos uma relação muito boa, e tanto é que depois eles vieram a investir no hospital. Sim. Foram nossos parceiros, mas parceiros muito fortes. Parceiro de toda hora, como a gente diz. De toda hora. E isso se deve quando a iniciativa privada retomou a confiança dos investidores, dos pacientes, dos médicos. Então foi realmente essa situação de transferir para a iniciativa privada, foi um ato do senhor prefeito municipal muito produtivo. A partir da transferência do hospital para a iniciativa privada, levou muito tempo depois para colocar as contas em dias, ficar no 0 a 0? Bem, nós tivemos nos primeiros 2 anos, 2001, 2002, ainda com déficit, mas em 2013 nós já começamos a ter um superávit. Um pequeno superávit. Isso foi até 2008, um superávit. E 2009, ou seja, o hospital gerava lucro. Gerava lucro. 2009 e 2010, houve em 2009 1,3 milhão de déficit, e 2010 370 mil, se não me engano. Mas isso se deu que o prefeito Bareta, na época, nós trabalhávamos com orçamento, e o senhor prefeito, nessa época, ele congelou o repasse do município para o hospital. E aí foi que gerou a minha saída, da presidência do hospital. Foi o grande motivo, porque congelou os valores. Quando a gente trabalha com orçamento, a gente conta, todos os anos a gente contava que o repasse ele tinha lá os seus 8 a 10% de reajuste. De correção. Certo. E nós contávamos com isso, e como o prefeito Bareta congelou, realmente, eu disse, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí o senhor pediu para desligar-se do hospital. Pedi para me desligar do hospital. E isso acontece em 2011, 2011. Né? A sua saída do hospital. A minha saída era para sair, teria completado os 2 anos em abril de 2011, mas o senhor prefeito achou que eu não ia sair, que eu estava brincando e tal, né? Como eles não conseguiram ninguém para me substituir, eu disse, eu fico mais 60 dias. Por isso que eu fiquei 10 anos e 2 meses. E 2 meses. Sim. Fim os 60 dias, realmente, eu me desliguei. Certo. E aí assume a presidência do Hospital Beneficente São Carlos o empresário Milton Carlos e Souza, que vem da administração municipal, né? Mas eu gostaria, Leandro, certo, nesse período ainda de 2013 em diante, além de recuperar a confiança a credibilidade do hospital, eu só quero dizer rapidamente que 2003 a 2011, quer dizer, 2010, porque tudo foi inaugurado no final de 2010, nós praticamente dobramos a área física do hospital,
mobiliamos essa área física, reformamos, quer dizer, fizemos a rede elétrica, a rede de esgoto, o arco cirúrgico, que nos custou 270 mil, a lavanderia totalmente automatizada. Então, o objetivo do hospital, que a gente sempre trabalhou, era termos uma hotelaria que atendesse os planos de saúde e que o profissional médico sentisse bem em trabalhar, confortável. Então, a gente sempre trabalhou nesse sentido, de reter os planos de saúde, né? Que o Hospital Nossa Senhora do Caravaggio não evoluísse. Né? Então a gente sempre trabalhou para que os médicos e os planos de saúde ficassem no Hospital São Carlos. Todo esse projeto se chamava Inova São Carlos. Inova São Carlos. Diferente que agora nós temos os planos de saúde que foram colocados praticamente para fora do Hospital São Carlos. Foram chutados, né? Então, totalmente contra aquele pensamento, aquele projeto que nós tínhamos até 2011. Então, bem ao contrário daquilo que nós vínhamos aplicando em nossa gestão. E também, eu quero esclarecer aqui o seguinte, que o nosso interventor do Hospital São Carlos, num certo momento, ele diz que o Hospital São Carlos só tinha cimento, ferro e tijolos. Eu quero dizer que eu tenho aqui, inclusive, aqui estão os certificados. Certo. Certificados. 2004, 2005, segundo lugar na região da Serra, entre 40 hospitais. Segundo lugar na região da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha. Certo. 2006 e 2007, o terceiro lugar, Serra Gaúcha. 2009 e 2010, primeiro lugar em atendimento SUS, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Entre mais de 40 hospitais. Entre mais de 40 hospitais. Certo. E em 2009 e 2010, a Secretaria da Saúde do Estado ampliou para a premiação dos certificados. Então, entre 240 hospitais do estado do Rio Grande do Sul... O São Carlos é o nono lugar. Nono lugar. Nono lugar entre 240 hospitais. Então, senhor interventor, o Hospital São Carlos tinha tijolos, tinha cimento, e muito teve nessa época, mas tinha qualidade também. Tinha qualidade que hoje, infelizmente, o hospital ainda está recuperando agora, mas na gestão da intervenção, realmente a qualidade não existiu. Sebem, eu queria te fazer uma colocação. O senhor foi presidente do hospital nos tempos áureos, ou seja, no momento em que o Hospital São Carlos foi superavitário. A receita era maior do que a despesa no nosso hospital. E isso não muito distante, há 10 anos atrás. Não se passam nem 10 anos e o hospital está mergulhado numa gigantesca crise financeira. O que foi que aconteceu para esta derrocada tão rápida? Bom, na minha saída, algumas coisas aconteceram com o presidente, enfim, com a diretoria que me sucederam. Tá? Nós tínhamos uma equipe de trabalho que a gente vinha trabalhando essa equipe, formando ela durante esses 10 anos que lá eu estive. Tá? Uma equipe que realmente funcionava, e no momento nós trabalhávamos assim com uma gestão horizontal, certo? Nós se comunicávamos de todos os lados. O erro que eu acho que aconteceu quando assumiu nova diretoria, que colocaram uma gestão vertical. De cima para baixo. De cima para baixo. O tipo qua comando me. Eu mando aqui em cima, me reporto ao primeiro escalão,
que seria a administradora, no caso, e o assunto ficava por aí. Então, a equipe que nós levamos 10 anos para formar, caiu por terra, os processos que tinham, os protocolos, processos que a gente criou, que funcionavam muito bem, também caiu tudo por terra. Porque no momento que tu aplica uma gestão vertical, certo? São poucas pessoas que participam e os processos, infelizmente, foram desprezados. Houve nessa época, se bem, o início ou uma interferência política a maior do que na tua gestão? Eu acredito que quando eu saí, a política teve uma volta acentuada dentro do hospital. E ali continuou depois com o novo prefeito, aí se intensificou muito, se intensificou demais. E ali, Leandro, é o seguinte, eu senti, no momento que o prefeito que ali está venceu as eleições, houve um choque político, né, entre direção do hospital e poder público, que eu acho que a maior crise ela se instalou nesse momento. Porque de outubro de 2012 a abril de 2013, que aí mudou a presidência, realmente o hospital ele ficou muito prejudicado porque, enfim, as brigas políticas, adversários políticos, que houve tornou-se um clima muito pesado e Exato. hostil dentro do hospital? Dentro do hospital... Um cabo de guerra. Daí começou a pressão vindo do poder público, né? E aí eu coloco, no momento do resultado da eleição, se começou a intervir dentro do hospital. Eu quero aprofundar essa questão depois do espaço dos apoiadores culturais. Nós tivemos a intervenção decretada pelo prefeito municipal no Hospital Beneficente São Carlos no ano de 2014. Agora, é importante a declaração que o ex-presidente Itacir Sebem diz de que logo após proclamado o resultado da eleição, em 2012, começa a intervenção da municipalidade dentro do Hospital São Carlos. Em seguida, a gente trata desse assunto aqui no programa Cidade Aberta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia, tudo isso e muito mais é com o CID, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, prédio da TV Cidade, no centro de Farroupilha, ou então ali junto ao antigo Hospital Cibele, na rua Independência. Fique conosco, a gente volta já já no Cidade Aberta da sua TV Cidade. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital de Farroupilha, a nossa TV Cidade, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Também o Cidade Aberta, transmitido via Facebook. TV Cidade Farroupilha, nos acompanhe, e ainda com os nossos programas que ficam registrados no YouTube, você tem a oportunidade de assistir, reassistir, enfim, acessar esse material também. Nosso convidado hoje é o contador e ex-presidente do Hospital Beneficente São Carlos por 10 anos e 2 meses, Itacir Sebem, que está conosco aqui nos estúdios. Sr. Itacir, eu fiquei um pouco, causou-me surpresa quando o senhor disse que a intervenção no Hospital São Carlos tem início logo após a proclamação do resultado da eleição do ano de 2012. Por que o senhor fez esta afirmação? Não, pela constatação que se fez, né? A gente viveu isso, sentiu isso, e mesmo dito pelo Cyrano Cisilotto, ex-prefeito de Garibaldi, dito por ele, eu não tenho como provar isso realmente, mas ele me disse que ainda em dezembro, enquanto era prefeito de Garibaldi, o senhor prefeito municipal de Farroupilha visitou ele fazendo o convite para vir administrar o hospital. Ele já estava acertado para o cargo de diretor do hospital, administrador do hospital. Na verdade, ele foi mais além, porque na época anterior era diretor. Ali trouxe Cyrano Cisilotto, em 2013, trouxe Vera Genro, e para isso o Conselho de Administração teve que alterar o estatuto para abrigar essas duas pessoas que se diz por aí na rua, que seriam os políticos desempregados na época, para abrigar e criar duas superintendências. A gente trabalhou sempre com um administrador. Sim. Mas ali se criou a necessidade... Quais eram as duas superintendências? Cyrano Cisilotto e Vera Genro. Certo. Criar duas superintendências para abrigar essas duas pessoas. Havia necessidade? Nenhuma? Não, com certeza não havia necessidade. Eu indagando o senhor prefeito, qual é a qualificação deles? Ele respondeu, Vera Genro é advogada. E o Cyrano Cisilotto, eu não sei qual é a qualificação dele. Então você veja o critério usado para contratar e abrir uma brecha no estatuto para criar duas superintendências para abrigar essas pessoas, que nem sequer sabia qual é a qualificação. Em 2013, o estatuto do Hospital Beneficente São Carlos foi muito mutilado para promover todas estas mudanças, adequações com o objetivo de abrigar esses profissionais? Olha, eu não diria mutilado, porque o nosso jurídico, Dr. Nelson, é muito capaz nesse sentido. A gente fez alterações que seriam possíveis. Não atendemos todas as alterações solicitadas pelo Poder Público Municipal, porque daí sim ele teria sofrido uma grande mutilação. Sim. Mas fizemos assim dentro do que era possível modificar. Mas a exigência que não podia faltar era a criação de duas superintendências.
Bom, chega o ano de 2014, o prefeito municipal publica um decreto e promove a intervenção no Hospital Beneficente São Carlos. O prefeito disse: estou me apropriando do hospital porque ele está em calamidade pública. E a calamidade pública estava sendo reforçada pela decretação do Estado de requisição dos equipamentos da estrutura do hospital. Enfim, o município passaria a ser o gestor do hospital. Foram publicados mais de 60 considerandos. Havia justificativas plausíveis para se colocar essa intervenção naquela época? Leandro, antes de chegarmos na intervenção de direito, eu quero fazer mais uma consideração, que em maio de 2013, o poder público sorrateiramente realizou uma reunião no gabinete do senhor prefeito, aonde participaram o senhor prefeito, secretário Melo, secretário Fantinella, Dr. Mir, que é uma terceira figura, além da Vera Genro, Vera Genro e Cirano Cisilotto. Fizeram isso, lavraram uma ata, e essa ata está nas mãos, não está aqui comigo, mas eu tenho essa ata. Então ele estava já criando um poder paralelo. O senhor prefeito, ele estava se metendo aonde ele não devia, porque o hospital era privado. Sim. Então ele interferiu de maneira decisiva. Chegando então ali em 2013, por abril, maio, o Hospital São Carlos tinha constituído um conselho de administração, um conselho fiscal, de pessoas capacitadas que tinha tudo para dar certo. Mas, como trouxe o Dr. Mir, que passou a vender uma ideia maluca, eu digo, né, de transformar o Hospital São Carlos em... Num Albert Einstein? É isso aí mesmo que se falava. E aí essa diretoria que foi constituída, ela foi realmente destituída com a aprovação dos novos estatutos, caiu por terra, porque de conselho de administração passei a ser conselho consultivo. Certo. Aí acaba destituindo o conselho de administração. Até é importante falar, doutor Itacir, o conselho de administração, ele era formado por representantes dos diversos segmentos da nossa sociedade, né? Por diversos segmentos, e eu sempre dizia isso e digo, a população farroupelense, ela estava representada ali por 99,9% dos farroupelenses. Na administração do hospital propriamente. Na administração do hospital. Sim. Então ela era bem representativa. E nessa reunião feita no gabinete do senhor prefeito, já haviam contratado o Dr. Mir, já atribuíram inclusive salários a essas pessoas. Dr. Mir, R$18.000, Cirano Cisilotto, R$12.000 e Vera Genro, R$12.000. Só que o Dr. Mir ainda tinha estadia, alimentação e viagens. Tudo por conta do hospital? Tudo por conta do hospital. Se passaram em torno de 6 meses que o custo da administração hospitalar, além dos outros, não é além porque o gestor anterior ele não estava mais, mas passaram a gerir o hospital. Nesses 6 meses a gestão hospitalar custou R$60.000 por mês. R$60.000 por mês? Isso por uma experiência mal sucedida. Sim. Foi uma experiência, porque eu falei antes, as pessoas contratadas para fazer isso não tinha qualificação nenhuma. Aí com a ascensão do Cirano Cisilotto, Vera Genro, Luiz Mir, toda essa turma, a presidência, o conselho foi, e com a mudança no estatuto, né, o conselho deliberativo foi extinto, é isso? Foi extinto. Caiu o presidente Ornag, é isso? Caiu o presidente Ornag, também. E as entidades retiradas?
As entidades, elas permaneceram, mas compondo o conselho consultivo. A diferença de um conselho deliberativo e um conselho consultivo, Sebem? O conselho de administração, o próprio nome já diz. Ele gere, ele participa da gestão hospitalar. E o conselho deliberativo, que foi criado, o conselho, ele só delibera. Apresenta um projeto, o conselho delibera ou não. Sim ou não. Mas não tem mais aquele poder de participar da gestão do hospital. Foi exatamente para dar poderes a essas pessoas que eu falei, muito qualificadas, né, por sinal, nem quem contratou não sabia nem a qualificação deles, né, para entregar as mãos dessas pessoas a gestão hospitalar. Durou ali até setembro, né? O novo estatuto foi aprovado em julho de 2013, e em setembro de 2013 já o próprio secretário de governo sugeriu que dispensássemos essas pessoas. Quem foi esse secretário? Jorge Fantinel. Jorge Fantinel, sim, vamos estar. E eu disse, mas não vamos, né, eles são superintendentes. Eles são superintendentes. Vamos dispensá-los, o hospital vai parar. E, surpresa da resposta, disse, não, precisamos demiti-los antes que eles me aprontem outras coisas. O que aprontaram, não sei. Palavras do Jorge Fantinel, vamos ter que demiti-lo antes que eles me aprontem mais alguma coisa. E aí, seguindo, né... Acende o Márcio Risse como presidente, ou não? Márcio Risse. Mas ali foi... O Márcio Risse... Tem uma outra história, Leandro, aí. Por ocasião da alteração do estatuto, eu era presidente do Conselho de Administração. Sim. Como se criou o Conselho Deliberativo, eu não ia automaticamente para o Conselho de Administração, para o Conselho Deliberativo. Não ia, tá. E eu disse, não quero mais ser presidente de nenhum conselho. E bati o pé. O novo estatuto era para ser aprovado dia 29 de julho de 2013, uma segunda-feira. No dia 29, não apareceu outra pessoa para assumir. Fui chamado, eu, Dr. Renato Belaver, no gabinete, e houve um pedido de que o senhor assumisse, o senhor e o Dr. Renato Belaver? Se o ex-secretário Jorge Fantinel, né, se ele quiser falar, ele vai te dizer que ele me chamou lá, praticamente me pediu, por favor, implorou, porque senão na terça-feira não havia quem assinasse pelo Hospital São Carlos. Tá? E foi um tempo, e eu e lá pelas tantas, eu fico então... Cedeu a pressão. Cedi a pressão. Por 60 dias? Por 90 dias. 90 dias, 3 meses. 3 meses. Aí aconteceu a mesma coisa, vencidos 3 meses, ninguém quer assumir. Tá? Você passou... Naquela época nós fazíamos, às vezes, 2 reuniões do conselho por semana, porque era intensa as coisas que aconteciam, era muito dinâmico. E se passou os 3 meses, se passou mais uma reunião, não aparece, passou a segunda reunião, na terceira reunião do Conselho Deliberativo eu pedi demissão. Então. Exonerou-se. Me exonerei. Aí que assume o Márcio Risse. E depois vai até o mês de abril, é isso? 2014, abril, quando o prefeito decreta a intervenção no hospital. Decreta a intervenção. E o decreto justificado naquela época? Com certeza não. Dos 64 considerandos, no mínimo 60 eram inverdades, certo? Que se tornaram verdades quando ele devolveu, aí sim. Aí justificava a intervenção. E aí os números, a comunidade farroupilhense, os números, conhecem os números, conhece muito bem. E aí, eu quero chamar a atenção o seguinte,
Por que se faz uma intervenção numa entidade que presta relevante serviço à sociedade? Porque realmente todas aquelas alegações que podia haver descontinuidade de prestação de serviços à população e enfim, outras coisas. Mas se faz a intervenção para resolver a situação. Ali foi o contrário. Fez a intervenção, nomeou um político para presidir a comissão da intervenção, que automaticamente ele passou a ser o presidente do hospital. E eu quero abrir aqui um parênteses. O vereador Vandré Fardim. Vandré Fardim. Eu quero abrir aqui um parênteses. Na época vereador, hoje secretário. Em 80... Naquela época, eu acho que o hospital estava beirando seus 80 anos de existência. O primeiro presidente do hospital remunerado. Não era remunerado pelo hospital, mas pelo município. Tá? Então, 80 anos de existência do Hospital São Carlos, o senhor Vandré Fardim, acredito que foi o primeiro presidente a ser remunerado. E, inclusive, para as entidades filantrópicas e isentas, isso é terminantemente proibido, remunerar qualquer membro da direção. Isso então que fique bem claro também. E fora isso, para resolver os problemas alegados pela intervenção, não se coloca um político, se coloca realmente um gestor. Técnico. Um técnico, nada contra o seu Fardim. Mas ele não tinha as qualificações necessárias para resolver as questões alegadas por motivo da intervenção. Repetiu o mesmo erro quando da nomeação do Cyrano Sisiloto? Olha, eu acho que é uma sequência de erros, né? É uma sequência de erros, porque de lá, partindo do Cyrano Sisiloto, do Cyrano Sisiloto para cá, não houve gestão. E agora me causou espanto, uma semana atrás, o ex-interventor vem a público dizer que precisa se mudar a gestão do hospital para que ele possa ser recuperado. É duro ouvir isso, né? É duro, porque durante os 5 anos do senhor prefeito municipal não houve gestão. O senhor ouviu do prefeito, o prefeito declarou num determinado período também, essa frase foi muito batida do ponto de vista político pela oposição, o prefeito teria dito, talvez não com essas palavras, mas algo semelhante assim: dê um hospital para mim que eu resolvo. O senhor chegou a ouvir isso? Eu ouvi isso e tenho bem quentinho na minha memória. Inclusive me chamou a atenção que ele não pediu que se colocasse o documento assinado na mesa dele. Ele disse, palavras textuais: coloquem o papel assinado na minha mesa que o resto eu resolvo. Essas são palavras ditas pelo... E realmente foi muito batida. Mas eu quero dizer aqui, Leandro, com a saída do Vandré, o que ele diz aqui numa entrevista. A pergunta foi um erro aceitar esse trabalho? Vandré, foi uma experiência boa. Aprendi muita coisa. Vi muitas coisas que eu não entendia antes e agora eu entendo muito. Então, o hospital, ele não tem, não é uma escola. Não é uma escola. O hospital não pode errar? Não. Ele disse que aprendeu no hospital. Quando ele devia dizer o que ele fez. O que ele fez? Ele aprendeu no hospital. Então, quem aprende no hospital, ele não tem condições de gerir. Ele está aprendendo lá dentro. Tá? Ele não disse o que fez, ele disse que aprendeu algo no hospital. Então, como é que é nomeado um gestor, um presidente do hospital nessas condições? Infelizmente... Se bem, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta então com o segmento final do programa Cidade Aberta.
aqui pela sua TV Cidade, o nosso canal 14, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos, com equipamentos e ponta de precisão, garantindo qualidade e credibilidade nos seus procedimentos. A gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência. Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. De volta aqui pela TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Tomografia, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom e Ecografia, tudo isso e muito mais é com o CID, aqui em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, ou então ali junto ao antigo Hospital Cibele, na rua Independência. Nosso convidado que está aqui nos estúdios é o contador e ex-presidente, foi presidente do Hospital São Carlos por 10 anos e 2 meses. Itacir Sebem é o nosso convidado. Bom, passa a intervenção e os números que a consultoria revelou na reunião promovida na SIX há alguns dias mostram que no período da intervenção a dívida sobe lá em cima. A intervenção foi mal sucedida, então, para o hospital? Foi um negócio da China? Muito mal sucedida. Os números mostram, os consultores ali apresentaram muito bem, um trabalho muito bem elaborado e mostram claramente que a dívida realmente ela apareceu vertiginosamente em 2014. Quando começa a intervenção no hospital, ao invés de administrar a dívida, ela cresce como fermento? Cresce. Eu quero só fazer uma continha aqui, Leandro. Em 31 de dezembro de 2012, o hospital devia em torno de 13 milhões e 400 mil. Desses 13 milhões e 400 mil, 2 milhões era de um refis, é um parcelamento a longuíssimo prazo de impostos atrasados. 13 milhões menos 2 milhões, que aquilo era pagar, perder de vista, teriam sobrado
11 milhões. Esses 11 milhões, o prefeito Bareta já em 2012 destinou para 2013 5 milhões de reais a mais por conta dessa dívida. E em 2014, o governador Tarso Genro mandou mais 5 milhões a título de incentivo, portanto, a fundo perdido, mais 5 milhões. Então eu diria 13 milhões e 400, menos 2 dá 11,400, menos 10, 5 mais 5 são 10, teria 1 milhão e 400 1 milhão e 400 mil de dívida do hospital. Sim. Isso considerado o início da intervenção, que foi o início de 2013, que realmente iniciou a intervenção de fato. Então, os problemas estariam resolvidos entre 2013 e 2014, as dívidas, se tomadas as medidas de equalização de receita e despesa, o hospital estaria, a situação do hospital estaria resolvida. Tanto é que chegamos em junho de 2017 com 38 milhões. Então, o telespectador tem que fazer essa conta. 1 milhão e 400 podia estar lá em no início entre 2013 e 2014, em 2017, 38 milhões. Então, a tua resposta, Adamati, está respondida? Foi bem sucedida a intervenção? Claro que não, né? Ela fez mal para o hospital. Mas muito mal mesmo. Fez muito mal a intervenção ao hospital. Hoje, se bem, há condições de dizer, tem culpados pela situação em que o hospital está? Olha, acho não, eu tenho certeza. Eu acredito que o maior culpado realmente foi a intervenção. Da maneira que aconteceu, tudo isso poderia... Foi uma intervenção goela abaixo? Goela abaixo. Isso tudo podia ter sido resolvido em parceria com a comunidade, né, que estava ali, estava muito bem constituído, o conselho de administração, a sociedade apoiando. Né. No momento da intervenção e da maneira que foi feita a intervenção, as entidades acabaram chutando balde, né, como se diz na gíria. Caíram fora, não quiseram acompanhar. E daí, por ocasião da devolução, da intervenção, diz o decreto, vamos ver aqui o decreto da intervenção. Da intervenção. Aqui, do cancelamento do decreto calamitoso. Diz textualmente, que o hospital, que o interventor adotou os procedimentos, rotinas de trabalhos e medidas norteadas pelos princípios da legalidade e moralidade. Alfinetando aqui que antes não havia legalidade e moralidade. Na verdade, havia sim lá, o que não houve foi na intervenção. E da legalidade e moralidade. Planejamento, eficiência, efetividade, que proporcionaram a otimização de serviços hospitalares, com redução de custo, ampliação de receita e melhora na qualidade dos serviços prestados à população. E a adoção necessária dos ajustes da situação econômica financeira da instituição. Mas por que eu leio isso? Porque eu quero chegar ao seguinte. Isso aconteceu no dia 17 de julho de 2015. Onde o interventor diz que resolvido a situação econômica financeira do hospital. Em 17 de 7 de 2015, em 30 de 7 de 2015, faz um empréstimo de 8 milhões de reais. 13 dias após. Se tinha resolvido, por que foi necessário fazer empréstimo? 8 milhões, em 13 dias. Passado mais 60 dias, mais 7 milhões e 400 mil reais numa outra instituição financeira. Mais de 15 milhões, então. Mais de 15 milhões, aonde o decreto, né? O decreto diz que a situação financeira estava solucionada. Aí o telespectador vai avaliar isso aí
a veracidade deste decreto. E eu vou um pouco mais longe, Leandro. Aqui eu chamo a responsabilidade também a diretoria, que ela foi constituída a toque de caixa. Há menos de uma semana constituíram uma diretoria. A diretoria executiva sempre foi composta de 6 pessoas. Presidente e vice, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Conseguiram 3 pessoas, presidente e vice e primeiro secretário. Constituíram uma diretoria e o mais grave que eu considero que essa diretoria, arranjada, não sei de que maneira, recebeu o hospital em nome da sociedade. Se ele recebeu o hospital nessas situações, e daí a 13 dias ele teve que pegar um financiamento, esse decreto não é verdadeiro. E o presidente, essa diretoria que assumiu, devia ter se dado conta do que estavam fazendo. Receber uma entidade nessas condições, em nome da sociedade, e depois jogaram o hospital praticamente falido no colo da sociedade. E a sociedade agora está se debatendo para salvar o hospital. Hoje, nas atuais circunstâncias, no atual momento econômico financeiro que vive o hospital, hoje não haveriam mais justificativas para uma intervenção do que aquela promovida em 2014? Certamente. Agora, a hora da intervenção seria agora? Eu falei antes, a intervenção ela se justificava talvez já no momento da devolução. Agora, no momento que fez a intervenção, não se justifica. Agora, no momento da devolução, eu acredito que justificaria pelo menos a maioria dos considerandos alegados lá na intervenção. Houve num determinado momento a manifestação do poder público municipal na pessoa do prefeito em que ele propunhava que o Hospital São Carlos fosse transformado num hospital de atendimento SUS. Foi também uma oportunidade para dar a derrocada nos planos de saúde e convênios particulares do hospital? Com certeza. O senhor prefeito, antes da intervenção mesmo, ele atribuiu aos planos de saúde que eram os principais causadores do prejuízo que o hospital vinha tendo. E assim, depois ele passou a pregar que o hospital ele iria atender 100% SUS. Os planos de saúde não tiveram outro jeito a não ser procurar uma outra maneira para atender a sua clientela. Tá? E agora também... E a briga do prefeito com os médicos? Olha, aí, no momento que tu põe para fora os planos de saúde, em especial a Unimed, o corpo clínico do Hospital São Carlos é 100% Unimed. Então, no momento que tu joga os planos de saúde, automaticamente os médicos vão ficar ressentidos e não vão gostar disso. Né? E passam a não internar mais no hospital e internam em outros. Com certeza. Como eu falei no início, a gente sempre teve o cuidado de dar condições aos médicos e aos planos de saúde usarem o Hospital São Carlos. E nesse momento que os planos de saúde foram jogados para fora, o pronto atendimento da Unimed está a mil, né? Está produzindo, está operando, tem fila para fazer cirurgia lá e todo um serviço que o hospital perdeu, né? Então perdeu receita, mas não ajustou as despesas. Ficou com as despesas. Pelos números que foram apresentados, pela situação exposta há alguns dias na reunião da SICS, o senhor também teve a oportunidade de acompanhar esse presidente Sebem. Lhe surpreende? E uma segunda pergunta, tem volta tudo isso? Olha, eu diria o seguinte, que os 38 milhões apresentados de dívida talvez não é só os 30 milhões, porque a situação agora sim, situação de calamidade do hospital, ele cria muitos outros reflexos que às vezes eles não estão aparentes agora, mas eles podem aparecer logo logo. Então não se surpreenda se esses 30 milhões... 30 ou 38? 38 milhões, não se surpreenda. Crescerem e forem mais daqui uns dias.
E eu vejo o seguinte, que a sociedade está empenhada, tá, mas eu acho que chegou o momento, tá, de bater na mesa e elaborar um programa de recuperação do hospital, que seja sustentável. Eu vi hoje que o município não vai descontar agora aquele 1 milhão de antecipação, só vai descontar no final do ano, mas isso é para empurrar com a barriga, né? Nós não queremos o hospital, solução do hospital até o final do ano. Nós queremos uma solução para muitos anos. Então eu sugeri o seguinte: a sociedade está envolvida. Desses 38 milhões, quanto é que a sociedade estaria disposta a colaborar? X. Digamos 5 milhões, fica 33. Esses 33 milhões eu colocaria na mesa do senhor prefeito e ele, ao longo do tempo, aonde estaria vencendo esses empréstimos, essas dívidas, ao longo do tempo, fazer uma programação, se é 10, 15 anos, que se comprometa a liquidar essa dívida. Porque o hospital não tem como gerar caixa para pagar dívidas passadas. Então o senhor sugere que a dívida que o hospital tem hoje seja colocada na mesa do prefeito? Com certeza, não tem outro. Se não for assim, o Hospital São Carlos vai empurrar com a barriga, não vai melhorar, não vai se recuperar, porque as instalações do Hospital São Carlos são instalações de um dos melhores hospitais do Estado. Do Estado. Então, o que eu sempre digo, que o senhor interventor devolva à sociedade o mesmo hospital que ele tomou da sociedade. Nós não queremos mais do que isso. Nós queremos do mesmo jeito que ele tomou o hospital, que ele o devolva. Aí sim, a iniciativa privada, aí sim, a expressão que ele usou, que o resto eu resolvo, a iniciativa privada com certeza vai resolver. Mas não sendo assim, eu não vejo futuro em relação ao Hospital São Carlos, porque a dívida é muito... O que mais preocupa, se bem dentro da administração, da gestão desse momento calamitoso no hospital? É mais preocupante a dívida de 38 milhões de reais ou o déficit mensal do hospital, que oscila em torno de, segundo números apresentados, 960 mil por mês? O que é mais importante a ser atacado? Ali o déficit apresentado são 960 mil reais por mês, mas tem 500 e poucos mil reais de juros. De juros. Juros da dívida. Sim. Se você for ver o operacional... Ele não é tudo isso. É 350 mil reais. Sim. É relativamente fácil. Não é de uma hora para outra. Mas dá para reverter essa situação. O operacional consegue reverter. Acredito, sei lá, um ano e pouco, dá para equalizar a receita e despesa. O governo municipal fez publicações nesses últimos dias nos jornais aqui da nossa cidade, colocando o volume de investimentos no Hospital São Carlos nos últimos anos. É tudo isso, o senhor concorda? Olha, quando eu ouço, eu vi isso do vice-prefeito e eu vi isso do prefeito também. E eu acho que são declarações, como é que eu vou dizer, são declarações infelizes. Por que foi o governo que mais investiu no hospital? Foi, sim, para pagamento da incompetência da intervenção. Então, quanto mais eles dizem que foram os que mais colocaram dinheiro, mais eles se ridicularizam. Por quê? Por que tiveram que botar mais dinheiro? Para pagar exatamente a ineficiência da gestão deles. Eu fiquei 10 anos e 2 meses no Hospital São Carlos e eu nunca pedi R$1 a mais do destinado, o que o prefeito destinava, eu trabalhava em cima daquilo. E como eu falei antes, eu dobrei a área física, mobiliei a área física, reformamos
reformamos 50% da área existente, enfim, fizemos N aplicações. Eu nunca pedi R$1 a mais do que o destinado. E por que agora não fizeram nenhum tipo de investimento e tem que estar suprindo cada vez o valor destinado pelo município? Nunca é suficiente. Tem que mandar mais e mais e mais. É pela ineficiência da máquina. O senhor acha que o município corre, nós farroupilhenses corremos o risco de ficar sem hospital aqui na cidade? Corre. Se não for dentro, mais ou menos, daquilo que eu coloquei, certo? Se for empurrar com a barriga, talvez ele vai ainda um tempo. Mas um dia, fatalmente, se não houver um projeto de sustentabilidade, fatalmente nós vamos ficar sem hospital. Mas eu diria o seguinte, eu não admito, não concordo isso e espero que a sociedade farroupilhense se levante e realmente, como disse antes, tem que bater na mesa, tem que colocar esses valores na mesa do senhor prefeito e que se comprometa ao longo dos anos a cumprir com essa dívida. O estrago é grande no hospital? É muito grande, é muito grande. Muito grande porque, como eu falei, o hospital não tem condições, e não é só o São Carlos, como de resto dos hospitais, eles não conseguem gerar caixa para pagar dívidas passadas. Então essas dívidas que ali existem, têm que ser pagas sim, de outra maneira. Não existe como a gente sair dessa, né? Se não for dessa maneira. Ex-presidente Sebem, eu teria mais colocações ali fazer, mas o nosso tempo está esgotado também. 2 minutos ainda? Sim, 2, 3 minutos, o que o senhor, as suas considerações finais, fique à vontade. É tanto assunto que não dá tempo para colocar tudo. Eu só gostaria de falar sobre a filantropia do Hospital São Carlos, que foi muito noticiada, né? Inclusive o senhor prefeito, nas suas falas, dizia que ele não teria herdado o hospital com 17 milhões, mas sim com 47 milhões de dívida. Ele já estava contabilizando 30 milhões por conta da perda da filantropia. Então eu vou esclarecer aqui ao povo de Farroupilha o que houve com a filantropia. A filantropia a gente fez, era referente em 2008 e 2009, a gente faz todo o processo, manda para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde às vezes leva 2 para 3 anos para analisar enfim, a documentação. O que ocorreu? Nesse meio tempo, mudou a legislação. No momento que eles foram analisar, logicamente, havia a falta de algumas informações. Ali, inclusive, ocorreu isso com a administradora anterior, Silvana, parece que era. Lembro que ela foi pelo menos umas 3 ou 4 vezes para Brasília para resolver isso. Só que é uma questão técnica e não política. Não se resolve isso politicamente. É uma questão técnica. E nós tínhamos um assessor, um advogado de Porto Alegre, Dr. Ulisses, que ele que fez essa filantropia para nós, que ele é um especialista, que em 2008 e 2009 a União estava fazendo pente fino nas entidades de filantropia. Ficamos receosos disso, contratamos o Dr. Ulisses, ele fez essa filantropia. Esse trabalho. Bem, ali quando ela foi indeferida, houve tentativa pela administradora anterior, pelo senhor prefeito municipal, várias vezes, e eu dizia, chamem o doutor Ulisses, que ele é especialista nisso. É o guru da história. Quando em 2013 que eu voltei para o Conselho de Administração, até que enfim chamaram o doutor Ulisses. O que aconteceu? Fez a defesa, eu assinei porque era no meu período, eu assinei a defesa, e o que aconteceu com essa defesa? O Cyrano Cisilotto, Vera Genro, engavetaram. Penso que foi a mando de alguém, porque se pregava
O quanto pior o hospital, melhor. A teoria do quanto pior, melhor? Melhor. Com certeza. Engavetaram esse documento. Em 2015, o Dr. Ulisses voltou, um sábado de manhã, ligou, eu não estava na cidade, pedindo se eu assinava um tal de documento para a filantropia, porque era da minha responsabilidade, mas eu já assinei. Tu não sabe o que aconteceu, foi engavetado. E perdeu a validade. Perdeu. Não, engavetou e não mandou. Se você assinar o documento, vou agora mesmo, no sábado de manhã, vou agora mesmo para Porto Alegre, faço esse documento, segunda-feira está em tuas mãos esse documento. A segunda-feira mandou, segunda-feira eu assinei, daí sim mandaram, 45 dias após, estava liberada a filantropia. Só que daí a secretária da saúde, o senhor prefeito, conseguimos liberar. Mas então eu fiz questão de esclarecer essa situação. Se o senhor não assinava, não liberava a filantropia? Se eu não assinar, mas claro que eu vou assinar, não ia prejudicar o hospital. Mas ela estaria resolvida em 2013. Protelaram 2 anos, então? Protelaram, né, porque engavetaram o documento. E aí eu vou mais longe. No mesmo dia, o doutor Ulisses me disse, eu sugeri ao senhor prefeito devolver o Hospital São Carlos à sociedade, senão ele vai perder a filantropia. Daí a correria de fazer uma diretoria com 3 pessoas, enfim, ali sim mutilaram o estatuto. Nosso estatuto tinha 9, 10 páginas. Foi rasgado o estatuto? Foi rasgado para fazer o ajuste. Daí prestaram contas, acredito que prestaram conta para as paredes, porque pessoas devem ter prestado conta para aquela diretoria que constituíram em 2 dias, constituíram em 2 dias, 3 pessoas, eram para ser 6, eram 3 pessoas, prestaram conta. Isso também eu questiono, senhor interventor, para quem o senhor prestou conta? Diga para a sociedade, apareça e diga para a sociedade, assuma a sua responsabilidade. Os relatórios, números, se agravaram a partir de 2013 e 2014. Não fuja da responsabilidade. Nós, sociedade, queremos o nosso hospital de volta. Devolva do mesmo jeito que o senhor o tomou da sociedade. Itacir, bem, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pela oportunidade. Sempre que houver necessidade, estamos à inteira disposição para falar sobre saúde, porque o Hospital São Carlos necessita de todos nesse momento. Vou parafrasear o que disse o empresário Adelino Colombo: o poder público é o timoneiro da história. Então o poder público tem que estar à frente, mas a sociedade tem que estar junto também. É o momento de uma vez por todas, resolvermos de uma forma responsável a situação do nosso hospital aqui do município de Farroupilha. Eu não acredito em milagres. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, que teve o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilenses. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. Um forte abraço e você já sabe, nos encontramos aqui na nossa TV Cidade.